Uma vez que as larvas foram coletadas, elas são trazidas para o laboratório para uma asepsia e posterior povoamento das calhas, onde ocorrerá o processo de masculinização. Contudo, as larvas elas estavam em ambiente externo, no viveiro, com uma temperatura de água diferente da água de abastecimento das calhas. Então, para que não ocorra mortalidade, é preciso fazer um processo de aclimatação, onde é feito um acréscimo gradual da água do laboratório na água onde os animais estavam inicialmente, para que ocorra uma equalização da temperatura e, muito provavelmente, do pH também, bem gradual. Como nós já comentamos, para podermos fazer o processo de masculinização, o animal ele tem que ter uma determinada idade, ou seja, até 15 dias de vida, o animal ele não definiu seu sexo fenotipicamente. Para isso, E como determinar, na verdade, que esse animal tem no máximo 15 dias de vida? Utilizando a coleta total, pela regra dos 21 dias, nós podemos supor que esse animal ele tem no máximo 15 dias de vida. Porém, nós precisamos fazer a confirmação que ele não tem mais do que 15 dias de vida. E como é que nós podemos fazer isso de uma forma bem prática? Utilizando o classificador. O animal que tem até 15 dias de vida, ele consegue passar por uma malha de 3 milímetros de lado. Contudo, se nós tivermos fêmeas com tamanho maior, ou seja, acima de 800, 900 gramas, essas fêmeas elas vão produzir ovos grandes, que por conseguinte nós vamos ter larvas muito maiores. E aí muitas vezes você pode ter uma larva, na verdade uma pós-larva, que ainda pode ser masculinizada porque tem menos de 15 dias de vida, mas por conta de ela ser muito grande, ela vai ficar retida no seu classificador. Então qual é a dica que a gente passa para vocês? No geral, utilize o classificador com malha de 3 milímetros. Porém, se você trabalhar com um plantel de fêmeas muito grandes, opte por um classificador com malha de 3,5 milímetros. Tá? O tipo de malha é muito importante. Eu recomendo que vocês trabalhem com a malha de qualidade, malha macia, para que no processo de classificação desse animal não haja abrasão das nossas larvas e pós-larvas. Então, o processo ele tem que ser delicado, novamente por conta do trabalho com larvas e pós-larvas. Esse processo de gradeamento, além de fazer a seleção, ele é muito útil porque ele também ajuda na limpeza de algum resíduo, algum galho, alguma rocha que esteja vindo do viveiro. E aí fica a pergunta, o que fazer com o animal que não passa pelo classificador? Resposta, descarte. Após ter sido feita a classificação dos animais que estão com menos de 15 dias de vida, que estão aptos a serem feitos o processo de masculinização, é feita a condensação dos animais em um recipiente menor e nós vamos utilizar um equipamento de última geração para poder fazer a contagem das larvas. Uma peneira. Como assim uma peneira? Essa peneira aqui do laboratório, os meninos já trabalham com ela há bastante tempo. Então, cada laboratório é interessante que mantenha os seus equipamentos padronizados. Por que é interessante? Porque essa peneira já foi feita a contagem da larva, na verdade, pós-larva, com 21 dias. Então, após a classificação, o animal que passa pela malha de 3 milímetros, cada peneira dessa equivale a 5.000 pós-larvas. Cada calha vai ter aproximadamente 5.000 pós-larvas para ser iniciado o manejo de masculinização.
Uma vez que nós trabalhamos com uma densidade elevada de indivíduos nas calhas, e as calhas elas vão receber diariamente um determinado aporte de ração, para evitar que tenhamos um aumento da amônia na água e para que nós tenhamos uma boa oxigenação dessa água, a renovação de água é extremamente importante. Então nós temos 24 horas por dia de entrada de água, essa água tem o fluxo contínuo entrando, sendo que nós temos que ter muito cuidado ao colocarmos a tela na drenagem para que nós não venhamos a perder as nossas pós-larvas. O manejo de masculinização, ele dura 28 dias, tá? 28 dias que o animal vai receber ração adicionada de hormônio. Lembrando que essa é uma das técnicas para a obtenção de monossexo, a utilização de ração com hormônio. No caso, nós trabalhamos aqui com 17-alfa-metiltestosterona durante um período de 28 dias. O manejo dessa ração durante os 28 dias também vai variar de laboratório para laboratório. Uma das sugestões que nós fazemos é trabalhar inicialmente durante um período de 10 dias na calha, onde você vai conseguir observar o consumo de ração pelas suas pós-larvas e você vai conseguir também uma facilidade na higienização do excesso de ração por sifonamento. Essa metodologia ela exige um uso um pouco maior de mão de obra, porque o seu funcionário vai ter que fazer o manejo de ração, que deve ser no mínimo 6 alimentações por dia, durante esses 10 dias. Contudo, sempre entre uma alimentação e outra, é recomendado que seja feita a retirada tanto das fezes quanto do excesso de ração que não foi consumido. Passados os 10 dias nas calhas, esses animais eles podem ser transferidos ou para caixas, onde você vai continuar por mais 18 dias o processo de masculinização, ou mesmo para os APAs em ambiente externo, para também continuar o processo de masculinização. Quem vai definir se você utiliza caixas ou APAs vai ser o dimensionamento da sua estrutura. Se você trabalha com estrutura muito grande, uma elevada produção, provavelmente o uso em caixas ele não vai ser viável para você, sendo mais interessante trabalhar em APAs, onde você tem a possibilidade da estocagem de uma grande quantidade de animais por estar no ambiente externo. Uma das possibilidades, quando se não pretende utilizar o APA em parte da masculinização, é, após os 10 dias das pós-larvas recebendo a ração com hormônio nas calhas, que elas sejam transferidas para caixas. No caso, se trabalha aqui com caixas de 3.000 litros e o conteúdo de cada calha daquela, ou seja, em torno de 5.000 pós-larvas, é estocado em cada uma dessas caixas. Então, aquela pós-larva que passou já 10 dias na calha, ela vai passar mais 18 dias aqui na caixa recebendo a ração com hormônio. Findado esses 28 dias, o animal está pronto para ser comercializado, tendo concluído o seu processo de masculinização. Nós temos algumas variáveis que vão dar pontos positivos e pontos negativos para esse protocolo de calha-caixa, diferentemente do protocolo calha-APA. Na caixa, nós temos aqui uma baixa quantidade de alimento natural. Nós vamos trabalhar com águas claras. Já ao se trabalhar nos APAs, além da ração com hormônio, nós vamos ter um alimento natural disponível do viveiro dentro dos APAs. Muitas vezes o animal que ele é cultivado, feito o processo de masculinização no dueto calha-APA, ao final dos 28 dias ele vai ter um tamanho um pouco mais elevado. Vai ser um animal um pouco maior, 0,5, 0,7 gramas, dependendo da temperatura da água. Já no sistema todo indoor, no dueto calha-caixa, nós vamos ter um crescimento um pouco menor, devido a não ter a presença do alimento natural. Em compensação, o índice de masculinização pode ser um pouco mais elevado, porque o animal só vai ter a ração com hormônio para se alimentar. Então, a certeza de que o animal está consumindo a ração com hormônio, ela é maior. E existe também um diferencial em se trabalhar em sistema indoor, principalmente nos locais onde se tem um clima mais frio.
porque ao se trabalhar no sistema indoor, invariavelmente a temperatura da água das caixas vai ser um pouco mais elevada, aumentando o metabolismo do animal e tendo aí um desempenho de crescimento um pouco maior.